na paz do Senhor, na presença do nosso Salvador Jesus Cristo. Antes de começar, gostaria que você se inscrevesse no canal e compartilhe esse vídeo para você receber todas as notificações do vídeo. Porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e você não está vendo besteira, e sim a palavra de Deus que é mais importante. Amém? Me ajude a alcançar o Evangelho e as pessoas possam ouvir o Evangelho aos 4 cantos do mundo. Porque você me ajudando, Jesus Cristo te abençoará em dobro. Abra a sua Bíblia. Vou pegar um pouquinho de água depois. Abra a sua Bíblia em Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 13, versículo de número 7. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 13, versículo de número 7. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 13, versículo de número 7, que diz assim: Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabestes tu agora, mas tu o saberás depois. Respondendo Jesus e disse-me: O que eu faço agora o que eu faço não sabeis tu agora, mas tu o saberás depois. Glória a Jesus. E na parte B diz: O que eu faço não o sabeis tu agora, mas tu o saberás depois. Glória a Jesus. E o tema da mensagem de hoje é: a clareza e o entendimento vêm dos processos da vida com o Senhor Jesus. Irmãos, uma palavra muito conhecida, versículo muito famoso, mas a palavra de Deus se renova a cada manhã. Palavra bonita, que esse capítulo fala Jesus lavando os pés dos discípulos, e as outras partes do capítulo é Jesus e a aprendiz que Judas atraís, as últimas instruções de Jesus aos discípulos e a razão da saída do mundo e a promessa do Consolador, por aí vai. Um capítulo que contém 31 versículos, que os discípulos, capítulo famoso, Aleluia. E por que essas palavras estão denegridas em vermelho? É porque essas palavras foram ditas pelo próprio Jesus quando estava aqui na terra em forma de homem. Aleluia. Mas agora ele está num corpo glorificado. Mas esse é um assunto para outro dia. É um capítulo que diz sobre a festa da Páscoa, a ceia, e antes da ceia, Jesus Cristo lava os pés de todos os discípulos. Porque ele diz: aquele que não deixa lavar os pés não tem comunhão comigo. Ou seja, porque é o pé? Intimidade, contato, relacionamento. Mas o que me chama a atenção, segundo as Sagradas Escrituras, que as experiências de Deus é dolorido e ninguém quer passar. É como se fosse quando você está num processo para você ir passar na empresa, na efetivação. Na experiência você é novato ou não, quer passar ali, tem que se esforçar, não pode ter nenhuma falta,
tem que chegar mais cedo do que os outros, tem que trabalhar mais do que os demais, tem que se esforçar mais e tomar cuidado com qualquer brechinha e vigiar, porque se não fazer isso, é reprovado no teste e não é efetivado. E é demitido bem no momento antes da efetivação. Aí perdeu os privilégios. Mas quando você suporta tudo e aguenta tudo, não entende, mas mesmo assim vai fazendo, quando você passar na efetivação, você vai entender. O que isso quer dizer? Muitas das vezes, os processos da vida que a gente não entende é para testar nosso caráter. Deus quer nos testar. Essa parte, se você olhar bem, que os discípulos não estavam entendendo nada. Por que Jesus foi lavar o pé deles? É porque Jesus Cristo estava querendo ensiná-los. Jesus Cristo estava querendo ensinar aos discípulos uma coisa tão válida e maravilhosa. Que esse ensinamento foi tão famoso que até hoje virou um grande ensinamento de pregação como agora. Os discípulos não entendiam o que Jesus Cristo estava fazendo ou falando. Principalmente Pedro, que era cabeça dura. Mas eles só entenderam depois, quando Jesus Cristo ressuscitou. E tudo isso que Jesus Cristo fez com os discípulos antes de ir para a cruz foi um teste para aprimorá-los, prepará-los para algo vindouro. E muitas vezes somos que nem Pedro. Nós não entendemos os processos de Deus na nossa vida e as experiências e acabamos sendo cabeça duras, chutamos o balde que sai água, né? Entende o que eu quero dizer? Só que a gente não enxerga que no meio das adversidades ali, das circunstâncias, tem algo vindouro para acontecer na nossa vida. Mas, irmãos, por que o processo de experiência com Deus é doloroso? Porque não é fácil. Você tem que suportar tudo, mesmo não entendendo nada. Ele é agoniante. Mas fique ciente que esse processo que você está passando, que você muitas das vezes não entende o que Deus tem para você, comece a entender agora que Deus está te testando para algo vindouro que Ele vai fazer na sua vida. Muitas das vezes aquilo que não entendemos ou não temos clareza, é para começar a termos clareza. Deus nos coloca em processos que a gente não entende para a gente começar a ver o que a gente não via, começar a mudar o que a gente não mudava, começar a ter uma visão que a gente não tinha uma visão, começar a pensar como a gente não pensava e ter experiência de aprendizado que a gente não tinha para amanhã ensinar os demais. E também para forjar o nosso caráter,
mudar o nosso coração, mudar o nosso comportamento e nos moldar por completo, e ainda por cima, nos estruturar. Davi foi o rei de Israel. Ele era um pastor de ovelhas. Mas Davi passou por um processo de uns 40 anos aproximados, se não me falha a memória. Que ele teve que passar por processos que ele não entendia, para Deus começar a estruturar o rapaz, ele ser um rei. Mas por que Deus tem que me dar estrutura nesses processos que eu não entendo? Para você suportar os levantes que vêm. Se você está passando por esses processos que você não está entendendo nada o que está acontecendo, é porque Deus está forjando o seu caráter, como já foi dito aqui, e está te estruturando para você suportar os levantes quando você estiver em posições maiores que Deus vai te elevar. Porque para ser rei você tem que ter uma experiência gigantesca, tem que ter uma estrutura gigantesca. Tá? E como é que você consegue estrutura? Sofrendo. Como é que você consegue estrutura? Sendo xingado, humilhado, cuspido. Porque amanhã você vai entender que tudo isso serviu de experiência para você testemunhar que o nome do Senhor foi glorificado e que você precisava ter estrutura para liderar os demais. Aquele que é liderado e ele é muito cobrado, ele não entende por que o chefe dele toda hora pega no pé dele. É porque o chefe dele está preparando ele para ser um chefe amanhã. Só que ele não entendia, mas agora vai entender. Mas sabe por que isso acontece? Porque nós seres humanos somos falhos, nós somos limitantes. A gente não consegue enxergar o que Deus tem na nossa vida por mínimas coisas ou pelas circunstâncias da vida. Muitas das vezes nós não entendemos o que Deus quer na nossa vida. A gente só consegue entender depois. Mas por que isso acontece? Porque no meio das dificuldades, a gente não consegue enxergar o melhor de nós. Nós não conseguimos ver aquilo que Deus tem em nós. Nós não vemos o potencial que Deus tem em nós. Mas Deus vê. Deus ele vai além da mente humana. A gente não consegue ir além do que a gente pode. A gente não está entendendo nada. Mas hoje, não entendi. Mas amanhã você vai entender que isso tudo serviu para o nome de Jesus ser glorificado e Deus te abastecer de estrutura para quando você estiver em lugares grandes, você ensinar os demais. E esses processos que a gente não entende nada, são aquelas lutas diárias que nós enfrentamos. Eu preciso de emprego, mas por que Deus não me deu emprego agora, sabendo que estou necessitado de pagar as contas? Eu não entendo isso. É porque se ele te der agora, ele te perde. Mas se ele te der amanhã, ou depois de amanhã, você vai entender que aquilo ali não é tudo. Deus nos coloca nesses processos para que a gente comece a entender que Deus ele é tudo na nossa vida. E que essas coisas desse mundo não são nada. Que coisas desse mundo? Coisas que não correspondem aos olhos de Deus. Entenderam? Os discípulos não estavam entendendo e compreendendo o que Jesus queria por lavar os pés deles. Jesus Cristo queria ter uma intimidade profunda com eles. Eles queriam tocar. Ele queria tocar neles. Porque naquele tempo, tocar no pé era um sinal de intimidade. Era um sinal de amizade profunda, contato. E quando Jesus Cristo ressuscitou, eles entenderam que Jesus Cristo queria ter intimidade com eles. E todos aqueles, os 11, que Jesus Cristo lavou os pés, quando ele ressuscitou,
ele parou na onde ele ressuscitou e apareceu bem na onde eles estavam. Só que é engraçado que no meio dos 12, Jesus Cristo só teve amizade aquela profunda com 3. Pedro, Tiago e João. Pedro, ele era tão cabeça dura, eu me vejo como Pedro, que ele não entendia o que Jesus Cristo falava. Pedro dizia, mestre, não tem como pescar, não vai sair peixe daqui. Jesus dizia, Pedro, pare de ser cabeça dura, que pega essa rede e vai pescar, vai sair peixe daí. É que a gente olha somente as adversidades na nossa vida. A gente só observa as coisas negativas, aquilo que está no nosso alcance. Só que Jesus vai além do nosso alcance, não se esqueça disso. Aquilo que para você é impossível, para Jesus é possível. Aquilo que não está no seu alcance, para Jesus vai estar no alcance dele. Mas por que eu sou tão chamado a atenção? Por que eu sou tão perseguido? Não desejo mal a ninguém. Eu não consigo compreender isso. É porque Deus está te forjando para um propósito maior. E por que ele não faz isso com os outros? Porque Deus tem compromisso com você, não com eles. Para de ficar perguntando por que Deus faz isso na sua vida. Você não tem que ter satisfação, porque Deus não é obrigado a te responder. Ele não deve a sua satisfação para ninguém. Ele não dá sua glória a ninguém, e ele não deve sua glória a ninguém, e muito menos ele não te deve satisfações, porque ele é o dono do mundo. Ele é dono de eu e de você. Ele deu satisfação para os anjos quando estava criando o mundo. Ele falou assim, anjos, eu vou criar o mundo agora em 7 dias. Vou criar em 6 dias, no último eu vou descansar. Vocês podem me esperar? Está escrito isso na Bíblia Sagrada? Não está. A Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias. E no último, que é o 7º, descansou. Quando fala descansou, não é descansar na rede, e sim que ele foi governar. Se Deus não deu nem satisfação para o seu braço direito, que era Lúcifer, que agora é um anjo caindo, e 1/3 dos anjos queria satisfação e queria estar do lado de Lúcifer, mas viu no que deu, agora ele é uma criatura que nos atormenta todo dia, mas ela não é maior do que o nosso Deus. Agora você pensa que só porque você não está entendendo nada, e nós somos tão significantes, somos uma poeira naquilo que Deus é, e você acha que ele é obrigado a responder tudo o que você quer? Tem aquele ditado que diz, para você, porque a gente tem um coração enganoso, tem uma mente pecaminosa. Nem a gente sabe que é uma mente. Se a gente só pensa no presente, a gente não conseguia Jesus para as coisas. Repito, se você fosse bom para a gente não pecava. Sabe por quê? Porque o pecado nos nossos olhos parece que é bom, a gente vai ter clareza e entendimento, mas quando ele estiver no final, é morte. Quem sabe o que é melhor para você é Deus, e quem te entende é Deus, e quem te dá clareza é Deus. Então, pare de querer perguntas onde você já sabe a resposta. Para de querer perguntas que você só vai ter resposta quando você estiver no processo. Muitas das vezes passamos por esse processo para que Deus venha nos dar maturidade. Mas para que essa perseguição comigo? Eu não entendo isso. Agora você sabe que é tudo um teste, porque Deus quer te provar. A mesma coisa Deus fez com Jó.
Jó não tinha clareza, entendimento no que estava acontecendo com ele ali. E era um homem temente a Deus. Mas Deus queria testar a fé de Jó. Ele estava errado a respeito de Jó. Muitas das vezes, irmãos, Deus quer te testar para provar para o diabo que ele está errado a respeito de você. Então não se luta com a universidade. Se aparecer na universidade, ativa a metralhadora, que é a famosa murmuração. Pisa no freio, porque Deus está te testando para o nome dele ser glorificado. Então tome cuidado, Deus não invista em vão em você. Essa é dessa dura. Teve um dia que meu líder chegou no carro e falou assim para mim, ó, escuta aqui, cabeça dura. É por isso que eu me vejo que nem Pedro. Às vezes que eu não tenho nem um pouco de paciência. Mas daqui a pouco eu estava no carro com o meu líder e ele falou assim para mim, escuta aqui, cabeça dura. Hoje você não entende, mas amanhã você vai entender. Um dia você vai estar no lugar. Eu brinco dizendo que a praga dele funcionou. No dia 27 de janeiro do ano passado, eu fui nomeado ao cooperativo de Jacuíba. Pela glória de Deus, eu sou o mais novo do setor de Jacuíba aos 18 anos. Agora eu entendo que, na verdade, o que meu líder e os pastores, eles chamavam tanta atenção é porque eles estavam me provando para eu ter estrutura, para ter experiência hoje, para te contar que se tudo isso está acontecendo na sua vida é porque seu bem e Deus tem coisa maior para você lá na frente. Você não enxerga hoje, mas amanhã você vai enxergar. É assim. Aí quando você está na efetivação, você deve... aí quando a gente passa por esse processo, a gente começa a entender porque tudo isso fez parte da nossa vida. Por quê? Porque Deus queria o nosso bem. Para a gente entender que Deus só queria o nosso bem. Quando a gente passa por essas coisas, a gente pensa assim, poxa, eu deveria ter feito isso. Por que eu fui tão cabeça dura? Por que eu não fiz isso antes? É porque se você entendesse tudo isso antes, você não ia entender depois. Tem respostas, tem coisas que você vai passar, que nós vamos passar, que a gente só vai entender no decorrer da caminhada nos processos. E sabe por quê? Porque é assim que Deus trabalha. É assim que Ele responde. Porque se a gente compreender antes, a gente não vai usar depois. Nós, seres humanos, estamos tão falhos que se dá pra gente ir tudo de mão beijada, a gente não faz. É por isso que Deus nos prova antes. É por isso que Deus nos testa. Estou sentindo de Deus falar isso aqui. Eu estou sendo injustiçado, estou sendo caluniado, eu não estou entendendo isso. Para que Deus tudo isso na minha vida? Eu não estou entendendo. Epa, fecha a boca. Não é para você entender, é para você viver. No final, quando você estiver passado por esse processo, você vai entender o que Deus queria para você. Mas, puxa, eu tinha um casamento perfeito, eu tinha uma vida perfeita, tudo desmoronou da noite pro dia, mas eu não fiz nada, eu não entendi isso, por que Deus fez isso para mim? É porque Deus estava te livrando de coisa pior. E também, muitas das vezes, Deus te livra de coisas piores nesses processos, para ir além da razão lógica humana. É uma pegadinha, como eu costumo dizer que Deus faz, mas essa pegadinha pega e a gente cai. E a gente só consegue sair dela quando compreende. E no mesmo ritmo dela.
Mas tudo isso Jesus Cristo faz para a gente entender que Ele que sabe o que é melhor para nós. É em Jesus que eu encontro clareza. É em Jesus que eu encontro entendimento. Talvez você que está me assistindo agora ou vai assistir depois está passando por um processo que não está tendo clareza, não está tendo entendimento. Mas a partir de hoje, Deus vai te dar entendimento nesse processo. Porque agora você está entendendo que nesse processo que você está passando é porque Deus quer te forjar para te colocar em lugares altos, você ter estrutura para contar e suportar os levantes que vêm, e o nome de Jesus vai ser glorificado através da sua vida. E eu estou aqui como homem de Deus para te dizer, se você não está entendendo o que Deus está fazendo na sua vida, é porque coisas grandes Deus vai fazer na sua vida e depois. Não é para entender, é para viver. Eu não entendia, mas agora estou entendendo. Muitos hoje acordaram, oraram, mas a gente não entende o que vai acontecer amanhã. A gente não entende o que vai acontecer depois. A gente programa tanta coisa, só que a gente não entende. Quando a gente programa alguma coisa e quando dá errado, é porque Deus não quer. E a gente só começa a entender isso quando passa por uns processos, quando Deus explica por que Ele dá não. Talvez você esteja passando pelo processo do não. É porque Deus está te livrando. Irmão, eu não estou entendendo essa pregação. Eu queria uma palavra que falasse que Jesus cura. Jesus, nesse momento, Ele está te curando. Está curando o seu entendimento. Está curando sua clareza. Está te moldando. Está te curando. Para de achar que você sabe tudo. Não sabe de nada. Eu não sei de nada. Todo mundo passa por esses processos. Ou você acha que eu não passo? Tem processo que eu passo, que eu peguei tanta explicação, mas Deus não vai responder do jeito que a gente quer. Ele vai responder do jeito que Ele quer. Até no tempo para responder, Deus só responde no tempo que a gente nem espera. Eu vou falar para você, eu tinha outra palavra para pregar hoje de manhã. Porque no segundo sábado é uma palavra que eu prego por mais tempo, que é toda vez uma vez por mês, e os domingos é meia hora, não dá para pregar tudo no domingo. É por isso que uma vez por mês eu prego nessas lives de manhã com Deus, que é por mais tempo. Mas Deus me deu essa palavra no meu coração. Pregue, Lucas, e João 13:7. Porque tem muita gente que está passando por um processo e não está entendendo que amanhã vou estar com a bênção na mão. Tem muita gente que está passando por um processo que eu estou colocando é porque não está entendendo que eu tenho para eles é melhor. Se você está passando por esses processos é porque você não está entendendo que Deus tem para você é melhor. É porque agora você não entende porque é recente e porque as situações e as circunstâncias não correspondem com aquilo que você crê agora. Mas quando passar do tempo, você vai compreendendo o porquê você está passando por isso. E é assim que a gente ganha experiências com Deus. É sofrido? É. É doloroso? É. Talvez você que na verdade está passando por um processo dolorido e não está entendendo por que isso está acontecendo na sua vida. É porque Deus está testando a sua fé para você começar a confiar mais nele e ver se na verdade você tem fé mesmo. E ver se na verdade vale a pena investir em você. Mas Deus me escolheu. Mas Deus quer ver se na verdade valeu a pena. Deus ele não erra nas escolhas.
Mas Ele quer ver você dizer para Ele: Senhor, valeu a pena me escolher. Porque eu passei por coisas que eu não entendia, mas agora eu entendo. No começo eu não entendi porque que Deus me deu essa mensagem. Agora eu entendo. Para de entender as coisas do jeito que você quer entender. Entenda do jeito que Deus quer que você entenda. Se você pediu para Deus entendimento ou clareza, você vai passar por esse processo. Porque Deus te dá clareza onde você não tinha, vai te dar entendimento onde você não tinha, e vai te fazer ter uma visão onde você não tinha. E vai cuidar de você onde você não viu que precisava ser cuidado. Pontos que você não via. E também está te capacitando para algo maior. Receba essa palavra em nome de Jesus. Se os nossos pais muitas vezes pegam no nosso pé, é porque eles querem nosso bem. A gente não compreende, mas amanhã a gente entende que valeu a pena. Para a gente tomar cuidado com certas coisas. É a mesma coisa que aconteceu com Jó. Jó teve que passar por tudo aquilo para ele entender que Deus é muito mais na vida dele e que Deus podia dar muito mais do que ele tinha. Jó era rico, mas ele teve que entender que eu primeiro preciso ser aprovado por Deus para depois ser aprovado. E que Deus queria me dar muito mais do que eu tinha. Só que eu, por muitas das coisas, eu não via. Deus queria testar a fidelidade de Jó para provar para o capeta que ele está errado. E muitas das vezes Deus quer testar a sua fidelidade para provar que o capeta está errado. A gente tem que repetir para você entender. Você não está entendendo nada do que está acontecendo na sua vida. Mas amanhã você entende que foi tudo para o seu bem. Glória a Jesus. Aleluia. Eu termino dizendo, tem muita coisa na minha vida, algumas coisas na minha vida que eu não entendia. Que eu esperava desse jeito. Mas Deus fez de outra maneira. Para eu entender que Ele tem coisa melhor para mim. Então fique com essa palavra. A clareza e o entendimento vem nos processos do Senhor. Amém? Agora uma pergunta que não quer calar. Qual é o processo que você teve com o Senhor que Deus não te revelou em resposta a coisas que você não via? Fique com essa mensagem. Amém? É uma palavra vinda do céu para você começar a ter entendimento. E parar de ser um pouco cabeça dura. Joe que vos fala aqui é um pouco cabeça dura. Mas antigamente era mais. Mas com o passar do tempo a gente começa a ver que não vale a pena. O tempo nos molda. Porque Deus está restaurando, lapidando. Porque se fizer tudo antes, estraga. É que nem um bolo. Ele tem um tempo para ser preparado, um tempo para ser moldado, um tempo para ser feito. Agora, se você faz correndo antecipadamente, ele sai errado e o gosto é amargo. Que Deus abençoe. Aleluia. Tem alguém que, na verdade, hoje vai estar o Senhor como seu único e suficiente Salvador? Tem alguém? Se tem amém, e se não tiver, amém também. Ou quer voltar para os caminhos do Senhor, ou na verdade que hoje receber a clareza da mensagem que foi dita. Porque hoje foi uma mensagem de clareza e entendimento para você começar a ter. Tem alguém? Se tem aí, vamos ver. Se não tem amém, vamos orar. E obrigado você, meu querido ouvinte que está assistindo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.
Amém? Oremos. E antes de orar, essa mensagem foi para mim, para entender que Deus tem coisa melhor para mim. E parar de ser um pouco mais cabeça dura, que Deus tem coisa melhor. Amém? Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pela sua palavra, pelos hinos, pelos louvores, porque nós, Pai, agora entendemos que esses processos que a gente não entende é porque o Senhor está forjando nosso caráter, nos testando e nos trazendo estrutura para as coisas grandes. E é tudo isso para o nosso bem, para que amanhã vamos entender que o Senhor sabe o que é melhor para nós. A gente não entende, mas começa a entender amanhã, porque nós somos limitados, nós não compreendemos o seu agir, o que o Senhor tem de melhor para nós. Mas amanhã a gente entende que valeu a pena passar por tudo isso, porque o Senhor só sempre queria o nosso bem e tem coisas grandes para nos dar. E assim nós cremos, e muito obrigado, Senhor, tu vive e reina para todo sempre. Amém. Erga suas mãos. Que você esteja no caminho do deserto, porque o deserto faz o crente descer e subir. Que você esteja seguro e protegido nas asas do meu amigo, do nosso amigo Espírito Santo, e que você esteja na palma da mão do nosso Deus de Israel. Que Deus abençoe sua vida, seu futuro, suas conquistas, e que Jesus Cristo hoje te dê clareza e entendimento para você entender e ter clareza que Deus tem coisa boa para você chegando e melhor para a sua vida. E que Ele vai além do que você pensa e além da medicina e tudo que há de ser. Desde já, em nome de Jesus. Amém! Tchau, fique com Deus, que Deus abençoe. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Ele, quem impedirá? Até amanhã, às 8 da manhã. Amo você.